Boa noite a todas e a todos. É sempre debaixo de muita alegria, mas também de um elevado sentimento de responsabilidade que a OFA, e neste caso, através da minha pessoa, nos predispomos a realizar ações desta natureza porque as julgamos úteis e mais que úteis, necessárias para o desenvolvimento da atividade associativa. Portanto, o que nos traz aqui hoje a representação e negociação coletivas enquadrada num tema que pusemos como um bocadinho dicotómico, mas que não tem que ser necessariamente assim: sindicalismo versus associativismo, ou associativismo versus sindicalismo. Vamos ver se eu consigo passar. Consigo. A agenda que nos traz aqui hoje é esta, portanto não é muito grande, não vou tomar-vos muito tempo, porque o que nos interessa mais é discutir, acertar ideias, recolher opiniões, perceber o que é que podemos e o que é que não podemos fazer e como concretizar este nosso objetivo de alcançar a representação e a negociação coletiva. Antes de passar os slides, cabe uma explicitação sobre do que é que se trata da representação e negociação coletivas, antes de ir já ao concreto, um bocadinho de enquadramento. Estas figuras da representação e da negociação coletivas ganham corpo na ordem jurídica e na ordem política e social a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, nas democracias europeias, vou usar o jargão técnico, científico, sociológico de hoje em dia, nas poliarquias, e visam regular socialmente a vida profissional dos elementos sociais. Portanto, tem uma dimensão política clara, mas também tem uma dimensão de intervenção da cidadania profissional na discussão das matérias orçamentais, das matérias profissionais, das matérias económicas, e pretendendo-se concretizar, além dos princípios democráticos, que sejam mecanismos de concretização de direitos, não é? Porque é muito mais fácil, entende-se, é muito mais fácil, através do diálogo, construir, manter e desenvolver as sociedades e os seus elementos, do que das políticas ou das situações de confronto. Portanto, este é o grande enquadramento, ainda hoje, o grande enquadramento teórico e temático destas matérias. O melhor exemplo, se quisermos estudar como é que isto funciona, é o exemplo sueco, que a sociedade é praticamente toda gerida em termos económicos, em termos sociais e em termos da regulação do trabalho, é toda ela gerida anualmente por mecanismos desta natureza. Realidades diferentes, pois existem por essa Europa fora, mas não só pela Europa, também na Ásia, o caso da Coreia, o caso do Japão, a Coreia do Sul, claro, o caso do Japão, onde estas matérias também são objeto de práticas com alguma regulamentação. Portanto, não estamos a falar de coisas estranhas, nem de coisas novas, são coisas que já têm um esteio histórico muito sedimentado, muito estudado e debatido, e que às vezes vale a pena conhecer para podermos aproveitar a temática. Indo logo diretamente à matéria, fazendo a pergunta de que é que se trata em Portugal,
a renegociação e representação coletivas fazem parte do quadro mais vasto da concertação social, que tem consagração legal aqui nesta lei, em sede do Conselho Económico e Social, e o Conselho Económico e Social visa então exatamente estas duas pronúncias. As grandes opções do plano, não é, que têm a ver com o desenvolvimento económico e social, e as políticas económica e social, bem como sobre a execução das mesmas. Portanto, o core business desta matéria é exatamente então este encontro dos diferentes elementos sociais, elementos profissionais da sociedade, neste Conselho, juntamente com o Governo e com os representantes dos patrões, para dizer assim de uma forma mais simples, e em sede deste organismo, concertar socialmente, através de negociação, o desenvolvimento das políticas. Portanto, quando falamos em negociação e representação coletivas, estamos a falar, no fundo, de concertação social. Visa-se, então, a satisfação das expectativas e dos interesses socioprofissionais, dos profissionais, sejam eles quais forem, no nosso caso, dos militares. Do que é que se trata, então, concretamente? Em primeiro lugar, a ideia da representação. Esta ideia da representação parece simples, mas é um pouco complicada. Quem representa a outrem age na convicção ou então deve agir de tal modo que atua de acordo com a vontade, com a defesa das expectativas e dos interesses do representado. O problema coloca-se em saber, em cada momento, se quem age em representação de outrem o está a fazer como deve ser. Isto é, se de facto vai ao encontro dos interesses e das expectativas de quem diz estar a representar. Isto é resolvido juridicamente de várias maneiras, mas aqui, no que nos concerne, o problema está resolvido porque são criados organismos, e aqui entram então as associações e os sindicatos, que estatutariamente e por definição e por obrigação da lei vêm representar então as expectativas e os interesses dos seus associados ou sindicalizados e nestes dois âmbitos, não é? Junto do sistema político administrativo, portanto, leia-se o governo em sentido amplo e no sistema judiciário os tribunais. Portanto, esta representação é uma capacidade que é atribuída a estas entidades para poderem intervir junto dos decisores, sejam eles os decisores políticos, sejam eles os decisores judiciais, com a vinculação depois imediata na pessoa dos sindicalizados ou dos associados, sem outra necessidade de confirmação. É assim que o mecanismo está configurado. Quando, por exemplo, na esfera privada, às vezes, essa confirmação de que o ato do representante corresponde efetivamente à vontade do representado. Portanto, nessas circunstâncias, normalmente aí no direito privado, nas situações privadas, às vezes essa confirmação é necessária. Aqui, no que estamos a tratar, no âmbito da concertação social, isto é um pressuposto. Portanto,
quando falamos em representação, já há uma legitimidade e uma legalidade atribuída à entidade representante, portanto não precisa desta confirmação. Podem perguntar se isso já acontece com a OFA. Tem sido nosso entendimento, e por vezes consagrado nos tribunais, e o Governo por vezes também o consagra, de que existe esta representação de interesse e não é preciso outro ato de confirmação. Mas isto tem variado consoante também os interesses das outras partes. O que é certo é que a OFA e as outras APMs, por lei, têm capacidade já inscrita de representar os seus associados e já lá está a representação dos interesses socioprofissionais. Portanto, não se venha dizer mais tarde que tem que se colmatar, tem que se criar mais algum mecanismo. Não, ele já existe. Não é? O próprio Estatuto das APMs, reconhecido por lei, uma lei reforçada, e os estatutos aceitos pelo Ministério Público das associações profissionais militares já atribuem esta legitimidade e esta legalidade para a representação. Quais são as causas próximas desta reivindicação, desta necessidade de representação e de negociação? Portanto, trata-se então agora de, tendo essa capacidade, essa legitimidade e essa legalidade, concretizar a participação nas discussões das matérias socioprofissionais que lhe dizem respeito. Portanto, este aspecto não é um aspecto de sumenos importância, porque sem um mecanismo efetivo de concretização desta capacidade já inscrita de representação, é como se não existisse. E este é que é o problema. Não é que, pela prática, a representação não exista já a determinados níveis. O problema tem a ver com o incumprimento, não é, de que todos conhecemos e que todos sabemos, o incumprimento da participação efetiva em atos de concertação. Porque os atos de concertação social não acontecem única e exclusivamente em sede de Conselho Económico e Social. Quando o Ministro ou a Ministra da Administração Interna chama associações profissionais dessa área para discutir tabelas salariais, está a praticar efetivamente, com caráter vinculativo, na forma legal apropriada e com efeitos imediatos, atos de concertação social, da regulação dessa matéria. Portanto, não precisa de ir ao Conselho Económico e Social. É preciso que se dê conteúdo, né, e se efetive o direito através dos procedimentos e dos mecanismos concretos. Portanto, esta é uma razão. A outra razão, isto é uma síntese, do que está a passar, tem aqui a ver com este segundo elemento, que é a depreciação do valor do serviço dos militares àquilo que tem sido as nossas referências desde sempre, não é? A segurança e a justiça, especialmente. São diversos os fatores que têm levado à depreciação do valor do trabalho, portanto, do serviço prestado pelos militares, mas a prática tem demonstrado que quem tem efetiva capacidade de representação e depois por acréscimo de negociação tem conseguido alterar as suas condições com algum sucesso, coisa que os militares não têm feito. E não têm conseguido porquê? Porque
a legitimidade e a representação da instituição militar que supria esta função desapareceu. Não vou estar aqui a elencar as razões porque desapareceu. Elas são várias, são múltiplas. Elas vêm não só da instituição militar, mas também do sistema político-administrativo e mesmo do sistema legal, da Assembleia da República e mesmo dos sindicatos, etc. Portanto, mas o que é facto é que esta reivindicação, portanto, esta representação ainda latente nas associações, não é efetivada. Ela foi criada porque se reconheceu que a instituição militar perdeu esta capacidade que tinha, não é? Nós costumamos apontar o dever de tutela como o elemento que supria esta função. Mas é pouco dizer isso, porque a instituição militar fazia isso noutras sedes e tinha outros mecanismos de diálogo com o sistema político administrativo para suprir e satisfazer os interesses socioprofissionais. O que é facto é que não tem conseguido fazer. E, por outro lado, a necessidade também de concretizar a nossa participação democrática na vida social, mais uma vez nos atos de concertação, não é? Porque esta visão da democracia que a Constituição integra, mesmo puramente do ponto de vista do sistema administrativo consagrado na Constituição, não pode dispensar, não pode evitar, isto tem que ser concretizado, a participação dos militares nos procedimentos e nos processos que lhe dizem diretamente a respeito. E este aspecto é cada vez mais um aspecto essencial. Porque se o artigo 13 da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei, não é? E dizendo isto, está a afirmar que não somos todos iguais, somos todos iguais perante a lei, não deixa depois de dizer que somos todos iguais em dignidade social. Não é? E esta dignidade social é concretizada pelos mecanismos constitucionais exatamente através da efetivação da participação dos administrados na administração. É um ponto essencial. E os militares são tão administrados como qualquer outro. Um militar é, antes de mais nada, um cidadão. Não é? Ultimamente temos difundido muito a ideia e combatido um bocado a ideia mais antiga de que os militares têm deveres. Não, os militares, antes de mais nada, têm direitos. E pela Constituição atual, têm direitos e podem exigir o cumprimento desses direitos à administração. Não só à administração militar, mas depois ao próprio sistema político ou administrativo que legalmente tem a função de administrar o país. Portanto, é a partir, desta posição e desta situação, que é uma situação jurídica, mas também é uma situação social, mas também é uma situação económica, mas também é uma situação política, né? Que estas matérias da negociação e da representação coletivas, em primeiro lugar através da representação, são colocadas e é assim que devem ser pensadas. E este dever ser não é um dever ser de opinião.
Este dever ser é um dever ser que já resulta, já está consagrado na lei. E não respeitar isto é grave. Por exemplo, aquilo que se passou agora com a reforma superior das Forças Armadas e com o comportamento que o poder político-administrativo tem tido com os militares, tem contornos de ilegalidade e de inconstitucionalidade exatamente por não reconhecerem aos militares uma competência que lhes é própria de autoadministração. Há uma invasão de uma esfera de exclusividade própria dos militares, que os militares não inventaram. Que os militares não inventaram. Não é? É a lei que a consagra e a lei consagra também não é por opção. É porque tem que ser assim. Porque senão não funciona. Porque há sempre aqui um grau de determinismo oculto que nunca se fala, mas que está presente e que tem que ser atendido. Então, se a representação é agir em nome da vontade de outra, e no nosso caso já sabemos que ela existe, já está consagrada na lei, já não é preciso depois um ato de confirmação, como é que funciona? Portanto, agora juntamos à palavra representação, juntamos aqui esta outra palavrinha que é a coletiva. Do que é que se trata? Trata-se de organizar e prosseguir coletivamente a defesa dos direitos e interesses dos representados. O que carece aqui de esclarecimento para se perceber é o que é organizar, o que é prosseguir coletivamente e quais são os direitos e interesses dos representados. Começando aqui pelo fim, serão quaisquer interesses? Serão quaisquer direitos? Não, já vimos que se trata de direitos de caráter socioprofissional. Estes direitos de caráter socioprofissional confundem, em última instância, com os direitos dos trabalhadores de natureza sindical. Então, o que é que diferencia aqui a natureza sindical da natureza socioprofissional ou meramente associativa? A distinção está, ou emerge da relação concreta de trabalho. Nós não temos um contrato de trabalho como tem um cidadão normal que trabalha por uma empresa privada. Mas não deixamos de ter um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho tem sido cada vez mais, por força da legislação estatutária e da legislação que enquadra as questões do desenvolvimento profissional dos militares, tem-se aproximado cada vez mais da relação jurídica de emprego público. E então, se essa aproximação é feita, não faz sentido que os militares depois se vejam privados dos mecanismos que os outros pares, não é, também próximos desta relação jurídica de emprego público, não possam ter os mesmos direitos, nem exercer as mesmas defesas, não é? Na representação dos direitos e interesses de quem representam, dos seus associados. Não faz sentido. Porque não se pode, por um lado, exigir e aproximar um conjunto de direitos de um modelo de relação jurídica de emprego público, com tudo o que isso tem, e depois, no momento a seguir, porque não interessa, eliminar ou cortar a outra parte do que vem da tal relação. Isto tem a ver, por exemplo, com as nossas reivindicações de um horário de referência. Tem a ver com a nossa reivindicação de possibilidade de, em determinadas condições, pagarem horas extraordinárias.
e por aí fora. Porquê é que dizemos isso? Porque não queremos fazer, não queremos fazer nenhum e queremos ganhar dinheiro. Não! Não é por causa disso. É porque a situação e a relação concreta e a legislação que nos aplicam e aquilo que nos fazem impele a estes mecanismos, e estes mecanismos existem não é só para defesa, depois de quem trabalha, é para defesa também de quem administra, para a clareza do processo e do procedimento. É por causa disso. Não é? Outra coisa que é preciso ter presente é que a representação coletiva, não é? As estruturas de representação, e agora já é o aspecto de como é que se organiza e como é que se prossegue coletivamente estes direitos e interesses, têm que assentar na independência e autonomia. Não tem nada a ver nem com o Estado, nem com os partidos políticos, nem com outras instituições de qualquer natureza. E muito importante aqui, sem serem financiadas por estas instituições. Isto porquê? Isto tem a ver com aquela ideia da ex-ministra das Finanças, que agora me falha o nome, mas que disse quem paga manda. Como somos nós que nos estruturamos e pagamos, somos nós que temos que mandar. Nós é que sabemos definir o sentido, o alcance, a extensão, dentro da lei, obviamente, de em cada momento quais são os direitos e interesses que queremos prosseguir. Não pode ser alguém dentro da instituição, por mais boa vontade que tenha, não pode ser o seu ministro, que vai prosseguir a defesa dos interesses dos militares. Não é. O ministro não tem essa função. A função do ministro é concretizar os direitos socioprofissionais dos militares. E quando não o faz, comete ilegalidades. Outra noção fundamental, e agora prende-se com a problemática da negociação, e aqui eu fui buscar esta definição, não tenho que inventar, a um site do governo, que aponta para o que é a negociação coletiva. Portanto, não tem grande dificuldade, não é? E o que importa aqui salientar para começar a perceber é mais fácil a partir do fim, qual é a função. Não é? Estabelecer ou alterar normas reguladoras das condições de trabalho. Ora, mais uma vez isto prende-se, portanto, os conceitos estão ligados com a problemática da representação. Os poderes de representação visam a negociação. E a negociação não pode existir sem a representação. E o que é que são aqui estas normas reguladoras das condições de trabalho? Também aqui há que fazer alguma analogia com o Código de Trabalho, com a regulação e a regulamentação dos contratos de trabalho privados. Algumas das coisas que lá se passam dizem-nos respeito, mas há outras que não. Em primeiro lugar, a questão estatutária. E a questão estatutária aponta de imediato, e antes de mais nada, para a condição militar. A condição militar. Pode parecer estranho vir defender ou vir apontar como o núcleo principal da negociação a condição militar, o sacrossanto. Não é? Ora, acontece outra vez aquele fenómeno que falei há bocado. Se há de facto um núcleo da condição militar,
E a condição militar define-se, antes de mais nada, pelo juramento da bandeira e o sacrifício da própria vida. É isso que nos iguala a todos os militares. E depois então é que vêm os deveres, porque os deveres são em função deste juramento, e este juramento vem em função de uma função maior, que é a defesa da nossa soberania. Portanto, é instrumental. Não é? Isso implica depois, necessariamente, o reconhecimento e a consagração de uma série de condições de prestação e de realização da condição militar que ultrapassam o próprio militar, de um determinado ponto de vista, ou de uma determinada maneira, mas de outro ponto de vista e de outra maneira, não podem dispensar o militar, porque é o militar que é um instrumento de realização e de consagração dessa função. E a propósito dessa função, o militar não deixa de ter direito a condições efetivas da prestação do seu serviço. E isto não pode deixar de ser objeto de negociação. Porquê? Porque o militar não está ao serviço e à disposição, não é? Como é o velho conceito, não é? Quase de tipo feudal, que o militar está ali para servir e não tem voz, não tem direitos. Não, o militar tem direitos. E os direitos resultam da sua própria condição militar. Não é um instrumento passivo. E depois, devido à sua inserção social e à sua inserção na vida coletiva e na vida económica do país, por essa via, tem direito, não é? Porque também é cidadão, e antes de mais nada é cidadão, à consagração e à discussão destes aspectos. Portanto, as duas coisas estão ligadas, e mais uma vez não se trata nem de sindicalismo, nem de associativismo. Portanto, não se trata de ter um sindicalismo para uma relação individual de trabalho, que depois podemos transformar em acordo coletivo, ou acordo de empresa, ou seja o que for. Não, é um bocadinho antes disso. No caso das relações jurídicas de emprego público e aproximadas, não é? Porque essa aproximação é feita pela lei e tem algum sentido. Também cabe aos próprios, não é? Reconhecendo o tal poder de algum poder de auto-organização, né, e de auto-administração, através destes mecanismos de concertação social, conformar as suas vidas profissionais. E não venham dizer, como já uma vez me disseram numa discussão teórica, que isto é uma visão de esquerda e marxista. Não é. Isto é uma visão corporativista e neocorporativista, que é que está consagrada na lei. Portanto, não agitem esses fantasmas, porque eles não existem. Por fim, para permitir a discussão e não levarmos muito tempo, quais são as vantagens, as dificuldades do sistema? As vantagens, a primeira possibilidade, tem a ver com o reconhecimento mútuo da mesma situação social, dos mesmos problemas e a construção, ou a possível construção, de uma lista de interesses comuns. Conseguimos, esta semana, ou estamos em vias de conseguir, em sede primeiro da AOF e depois para divulgação junto dos camaradas para conhecimento do documento e eventual a recolha de contributos e alguma
consagração fora do contexto da AOFA, o nosso caderno reivindicativo. Chamámos-lhe mesmo caderno reivindicativo como se fôssemos quase um sindicato, ou como os sindicatos fazem. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é no fundo, esta ideia de união. A união não é um facto. A união não pré-existe. A união é uma construção. E ela é tanto maior quanto os interesses que motivam essa união são passíveis de se encontrar em pontos comuns, que têm a ver depois com a possibilidade de distribuição dos benefícios, como aqui está, e não é por acaso que está no meio a alavancagem da situação profissional. Isto hoje em dia não é, também podia levar isto mais longe, não interessa aqui levar isto, mas a alavancagem da situação profissional não é despicienda, porque a função militar começa a ter, por esse mundo fora, em Portugal não tive notícias, de alguma concorrência. E nesse sentido, mais uma vez, é uma defesa corporativa. Quais são as desvantagens e as dificuldades? É exatamente os contrapontos das vantagens e das possibilidades. A dispersão de interesses, não é? A incapacidade, durante os processos, de centrar naquilo que é comum e começar a apontar para aspectos particulares da nossa profissão. Não quero aqui estar a dar exemplos, mas toda a gente percebe um bocado o que é que isto quer dizer, que leva a uma menor distribuição de eventuais benefícios. Aqui, esta menor distribuição de eventuais benefícios não é só do ponto de vista quantitativo, é também do ponto de vista qualitativo. Pode querer significar que uns, debaixo do mesmo estatuto, sobre as grandes linhas da mesma carreira, acabam por ter mais benefícios, mais alavancagem das suas situações em detrimento dos outros, né? Para levar aqui a uma igualização da situação profissional, que aqui deve ser lido com nivelar por baixo. Né? O estatuto mais geral e mais comum deixa de apontar para uma situação profissional dignificada, valorizada, e passa a apontar para aquilo que acontece um bocado hoje, para uma situação profissional desvalorizada e dignificada. Aliás, basta ver, para quem liga a essas coisas, os salários de referência dos postos mais baixos comparado com a malta que vai para a GNR ou para a polícia. Depois, a grande pergunta é como é que isto tudo se concretiza. Os modos de concretização terão sede nos dois sítios, não é? Nos dois âmbitos, junto do sistema político-administrativo e nos tribunais. E ele é transversal, portanto, começa na produção legislativa orçamental, não é? Temos uma palavra a dizer na formação do Orçamento de Estado e no plano, e temos que ter. E isto não significa que depois que seja consagrado aquilo que queremos, mas significa a possibilidade de influenciar essa decisão. É muito importante esta possibilidade de influenciar
a decisão. Obviamente que aqui funciona a relação de forças. Quanto mais capacidade de intervenção e de representação tivermos, não é, mais capacidade teremos depois de participar e intervir na produção legislativa. Isto porquê? A própria estrutura parlamentar e a própria estrutura da decisão político-administrativa não acontece hoje em dia única e exclusivamente na Câmara Legislativa, portanto, na Assembleia da República. Não é? Os instrumentos de regulamentação e de regulação social têm hoje em dia diversas sedes, não é? diversas localizações nos ministérios, em grupos de trabalho, em autoridades, disto e daquilo, em que podemos e devemos participar, porque depois o sistema jurídico lhe reconhece efetividade, integra e manda aplicar. Não é? O principal na produção legislativa estatutária, portanto, em toda a legislação que diz respeito ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e aqui não se trata só do próprio Estatuto, mas de toda a legislação estatutária associada, portanto, estou a pensar no RAMFA, estou a pensar nas LOBOFAs, estou a pensar na Lei de Defesa Nacional, mas também estou a pensar nas portarias, nas regulamentações internas, e em tudo aquilo que define a forma como somos chamados ao cumprimento das nossas funções e dos nossos deveres militares. E não estou aqui a defender insubordinações, nem teses de discussão das ordens dos chefes, nem por aí fora. Não é nada disso. Não é nada disso. É muito antes disso, né? Muito antes disso, no momento em que o enquadramento que o Estado faz de todas essas matérias é feito. Porque é aí que aquilo que é decisivo se joga. Não é depois na ordem do chefe. Porque a ordem do chefe já tem que vir subordinada à lei. E não foi o chefe que fez a lei. Porque o chefe e o comandante militar, deste ponto de vista, sofre os mesmos problemas que o seu subordinado sofre. Isto requererá coisas novas como acordos, não é? E aqui pensa-se em matéria, em primeiro lugar, em matéria de definição de salários com oficiais, sargentos e praças. Reparem que não é um acordo militar. Portanto, aqui cada um vai ter que tratar dos seus interesses. E depois para a consagração do resto dos direitos. Uma coisa muito importante, permite alavancar as situações, é a representação nos tribunais. A possibilidade de proposição de ações coletivas nos tribunais. Portanto, a possibilidade de ir a tribunal a representar grupos vastos de militares, de maneira a baixar os custos e a conseguir operacionalizar a defesa dos interesses e, às vezes, a exigência do cumprimento de decisões já tomadas a que a administração se quer furtar. E porque isto permite os tais procedimentos coordenados. O que é que se quer ler aqui em procedimentos coordenados? Isto permite, por exemplo, articular problemas comuns a camaradas que estão no Exército, na Força Aérea e na Marinha. Estou-me a lembrar, por exemplo, este problema de não pagamento
do subsídio de condição militar após o juramento de bandeira, que acontece de formas diferentes, mas intermitentemente acontece nos ramos, cada vez que têm necessidade de salvar algum dinheiro para outras coisas, prejudicam os camaradas neste direito que é receber o subsídio de condição militar após o juramento de bandeira, quando já estão sujeitos ao RDM, não é? Já são militares para tudo, menos para receber. Se tivéssemos a possibilidade da proposição da ação coletiva, a OFA poderia, em nome destes associados, de forma articulada, pôr uma ação e a sentença aproveitar depois a todos os outros sem mais necessidade de recorrer a outros expedientes judiciários com confirmações de sentença e por aí fora. Não vou estar aqui a chatear-vos com estes pormenores. Portanto, este modo de concretização, não, mais uma vez, não requer legislação nova. Num primeiro momento, requer apenas e só a consagração efetiva de um procedimento negocial na esfera própria do MDM. A única coisa que requer produção legislativa tem a ver com o sistema judicial. Os outros mecanismos, a legislação que temos já chega, já pode promover, basta neste momento começarmos a trabalhar nesse sentido, e o Sr. Ministro, este ou outro, ou uma senhora Ministra da Defesa, a reconhecerem e efetivarem os direitos já existentes. Portanto, já agora isto podia acontecer. Se mais tarde quiserem legislar para regulamentar alguma situação agora não prevista, como tem acontecido, por exemplo, na segurança com o crescimento das associações, de polícias, isto e aquilo. Têm muito tempo de depois fazer a legislação e nós participamos. E pronto. É o que me oferece dizer até agora. Cá estou então para participar na discussão. Agradeço a vossa paciência e o vosso tempo. Muito obrigado.